Se você quer fazer a programação em Arduino de maneira mais profissional, você precisa conhecer a função milis. Assista esse vídeo até o final e tenho certeza que se você parar de usar delay, seu código vai ficar mais profissional. De repente, pode até ser este o motivo do seu código travar ou não funcionar em algumas ocasiões. Não sei se isso já aconteceu com você. Vamos acompanhar agora o código, tá? Vou comentar ele aqui rapidinho pra gente. Estou no meu mapeamento de hardware. Eu defini que sensor é 2, defini que LED 1 é 10, defini que LED 2 é 11 e defini que LED 3 é 12. Significa que o pino 2 do meu Arduino Nano ele vai estar ligado a um botãozinho fim de curso, tá? O LED 1, que é um LED que ele vai trabalhar vinculado à tarefa 1, ele vai estar ligado no pino 10. Eu vou ter um LED 2 no pino 11, o LED 3 no pino 12. Essas variáveis aqui, a gente vai ver na função milis o que elas funcionam, como elas funcionam, mas ela é unsigned long, chamei ela de milis tarefa 1, milis tarefa 2. Nesse momento ela está recebendo o valor de milis. Lembrando que quanto é milis? Depende a quanto tempo ele está ligado. Quanto tempo ele demorou para chegar a esse ponto, tá? Vamos definir, vamos falar que aqui é zero, tá? Nesse momento ele recebeu zero, que é o primeiro momento, ou que seja um valor bem baixo. Aqui são as variáveis para o LED piscar, elas são do tipo booleana, começam em low. Essa parte é o setup, esse código, essa parte entre essas chaves vai ser executada uma vez só. Estou iniciando a serial, mas nem precisaríamos dela, não estamos usando. Estou fazendo as definições de pin mode, ou seja, estou falando que sensor é uma entrada, tá? Ela já é pull up. Estou falando que LED 1 é saída, LED 2 é saída, LED 3 é saída. Às vezes o pessoal tem um pouco de dúvida nessa parte aqui, mas como assim LED 1? Simples, ó. Sensor é 2, equivale a eu falar que 2, pino 2 é entrada, tá? Como um positivo. LED 1 equivale a estar 10 escrito aqui. Se eu tivesse LED 1 ou 10, é a mesma coisa. Diferença que eu não preciso necessariamente ficar lembrando no decorrer do programa onde está meu LED 10, ou melhor, meu LED 1. Não preciso ficar lembrando que ele está no pino 10. Toda vez que eu for tratar ele, eu lembro, tá, LED 1, eu quero acender LED 1, eu quero acionar o atuador 1. Não preciso ficar lembrando que pino que ele está. E aqui é o laço infinito, né? Onde entra no nosso famoso void loop. Ele vai executar a função tarefa 1. O que isso significa? Equivale a todo esse código estar aqui dentro. Ah tá, tarefa 1, ele vem aqui, executa a tarefa 1 e volta. Tarefa 2, ele vem, executa a tarefa 2 e volta. O que a tarefa 1 está fazendo, né? Ele está pegando o valor de milis menos milis tarefa 1, que é a nossa variável que a gente declarou lá em cima e vamos considerar que ela estava zero. É maior que 100? Provavelmente sim. A gente não sabe, mas ele vai ficar verificando isso, tá? Depende de quanto tempo ele demorou para chegar até esse ponto. Então, se ela for maior que 100, a variável vai receber o valor de milis e vai chegar nessa condição aqui, ó. Ele vai verificar. O estado do LED era low, a gente lá em cima falou que era, ó. Certo? O estado é low. Se for low, ele vai para high. Se ele não for low, ou seja, ele era high, ele vai para low. Ele fica brincando. Era 0, vai para 1. Não era 0, vai para 0. Como são só dois estados, porque ela é booleana, ela era 0, vai para 1. Ela era 1, vai para 0. E fica... e esse valor high ou low fica no LED 1, tá? Ele fica sendo atribuído nesse digital write. O que ele faz? Ele vem, executa. Passaram-se 100 milissegundos? Passaram-se. Estava apagado? Estava. Agora acende.
tá? Mas quem acende? Quando eu efetuo o digital write. Aí passa 100 milissegundos de novo. Ah, o meu LED estava apagado. Não, ele já estava aceso. Ah, então eu quero que ele apague. Digital write. Depois de novo. Ah, passaram 100 milissegundos? Passaram. O LED estava como? Ah, estava apagado, então eu quero que ele acenda. Isso é o que essa tarefa 1 fica fazendo, tá? Só que aqui a comparação é de 100 milissegundos. Então ele vai ficar 100 milissegundos aceso, 100 milissegundos apagado. A tarefa 2 é um temporizadorzinho, só que está usando, é o mesmo temporizador, né? No sentido lógico dele, mas em vez de 100 milissegundos, ele está usando 1 segundo. E é a mesma lógica que a gente acabou de falar. Só que a gente está usando a milis tarefa 2, tá? Como variável auxiliar aqui nessa função. Ele fica perguntando se o LED 2 estava apagado. Estava apagado, ele acende. Ah, ele não estava apagado, ou seja, ele já estava aceso, ele apaga. E quem executa de fato acender ou apagar, essa função digital write. Só que o legal de tudo isso é que tarefa 1 e tarefa 2, essas duas funções, acontecem simultaneamente, sem atrapalhar uma a outra ou sem atrapalhar a nossa terceira tarefa, né? Coloquei entre aspas aqui porque eu não fiz uma função para ela, coloquei lá dentro do laço infinito. Qual que é a nossa terceira tarefa? Ela tem uma leitura do sensor, tá? É o fim de curso. Se o sensor for low, lembrando que é pull up, isso significa que quando eu pressionar o botão, ele vai, seu nível lógico vai para 0. Quando eu soltar o botão, vai para 1. Então ele vai lá. O botão foi pressionado, ou seja, foi para low, acende o LED 3. Se ele não foi pressionado, apaga o LED 3. Tá? Ele fica nessa lógica aqui. E o milis tem muito disso, né? Você consegue fazer, por exemplo, 3 tarefas independentemente, né? Cada uma no seu tempo e sem que uma atrapalhe a outra. E tá aí o resultado. Pode ver que o LED vermelho pisca numa determinada frequência, aquela que a gente configurou previamente no programa, tá? Ele é o pino 10, é a frequência mais rápida, e está a 100 milissegundos. Então ele fica 100 milissegundos aceso, 100 milissegundos apagado. O LED amarelo, ele já está no pino 11 e está piscando numa frequência diferente. Ele está 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. Tem uma precisão muito boa e tudo isso não influencia nisso aqui, ó. Eu consigo executar a rotina sem que os LEDs influenciem nisso. Por isso que a gente não utiliza delay, ok? Ó, que interessante. Porque imagine a gente colocar determinada quantidade de delay para piscar o LED vermelho, depois para piscar o LED amarelo, a gente nunca ia conseguir fazer isso aqui, ó. Equivale a ser um sistema multitarefas, né? O seu processador ele está fazendo falsamente tarefas simultaneamente sem que um influencie no outro, beleza?